Meu nome é Diego e essa é a nossa quinta aula sobre o fígado de cães e gatos. Hoje eu vou falar sobre desvio porto-sistêmico, mais conhecido como shunt. Então, antes de eu falar sobre os desvios, a gente vai retomar um pouco sobre a anatomia do fígado, como que é a circulação hepática. 20% do sangue que vai chegar ali no fígado é oriundo da artéria hepática, é o sangue oxigenado que o fígado recebe. E 80% do sangue que chega no fígado é oriundo da veia porta. E o que é a veia porta? A veia porta, ela vai ser o canal de encontro do sangue que vem ali do baço, do estômago, do intestino e do pâncreas do animal. Então, o sangue de todos esses órgãos se encontram ali na veia porta e da veia porta sobe para o fígado para ser metabolizado, para ser detoxificado. Então, esse sangue vai chegar ali no fígado, é metabolizado e vai ser mandado para a circulação. Quando a gente tem ali o fígado desse paciente, a gente vai pensar aqui na veia porta dele, do ladinho da veia porta vai passar a veia cava. Porém, a veia porta e a veia cava, elas não se encontram, elas não se ligam. A veia porta, o sangue vai chegar lá no fígado, vai ser metabolizado e depois vai ser mandado lá para a veia porta para ir para o coração e do coração para toda a circulação, para todos os tecidos. E o que seria o shunt? O que seria esse desvio? É um desvio, é um canal vascular anômalo que permite que o sangue desvie do sistema portal para a circulação venosa. Então, ali no shunt eu vou ter nada mais do que um canal, um vaso, que vai estar ligando a veia porta com as veias que vão levar o sangue para a circulação sistêmica. Quando eu tenho esse desvio, o sangue que deveria estar chegando ali no hepatócito, no fígado desse cão, desse animal, ele vai estar sendo desviado diretamente para a circulação. Tá? Então é um sangue que não vai ser metabolizado pelo fígado e vai direto para a circulação. Quais são os tipos de shunt? A gente vai ter um shunt intrahepático, que é quando esse desvio ocorre dentro do fígado desse animal. O shunt extrahepático, que é quando ocorre antes de chegar no fígado. E também ele vai ser dividido em único e múltiplo, ou seja, eu tenho apenas um desvio, um canal anômalo ou vários canais anômalos. O shunt ele pode ser congênito, quando esse animal já nasce com esse shunt, ou pode ser adquirido. O adquirido normalmente vai ocorrer quando eu tenho uma pressão muito alta ali nessa veia porta. Quando essa pressão é muito alta, esse sangue está vindo ali de baço, intestino, estômago, e eu tenho uma pressão muito alta, o próprio organismo do animal vai criar saídas para que esse sangue saia da veia porta e vá para a circulação para que ele diminua a pressão dentro da veia porta. Normalmente, o que a gente tem na rotina é o shunt congênito, quando esse animal já nasce com o shunt. Acredita-se que o feto, quando estava ainda lá dentro da barriga da mãe, ele passou por algum tipo de estresse e aí ele desenvolveu esse shunt. Alguns estudos, alguns trabalhos mostram que o shunt congênito ele está relacionado também com outras anomalias, por exemplo, animais com criptorquidismo. Aí a gente pode procurar um shunt, porque normalmente ele vai ter mais de uma alteração além do shunt, tá? O que a gente encontra na maior parte da rotina em clínica é o shunt extrahepático, único e congênito. E isso é bom, porque ele é mais fácil de ser tratado cirurgicamente, tá? Então, o mais comum, shunt extrahepático, único e congênito. Ah, eu posso ter um shunt múltiplo, dois vasos anômalos? Pode. Três, é um pouco mais difícil, mas pode acontecer também. Mas normalmente a gente tem um único vaso anômalo ali nesse paciente. Então, só para falar um pouco aqui do shunt intrahepático, a gente consegue ver aqui a veia portal desse paciente e aqui em cima a veia hepática. Aqui passa um canal anômalo que não deveria existir. O sangue tinha que passar ali pelos hepatócitos e depois ser encaminhado para a veia hepática. Mas a gente tem um canal que está desviando o sangue da veia porta para dentro da veia hepática. E aí esse sangue vai lá para a veia cava e vai para a circulação desse paciente, circulação sistêmica. Shunt extrahepático, que é o mais comum de se ver na clínica. A gente tem aqui
a veia porta, que deveria chegar aqui no fígado, mandar o sangue ali para ser metabolizado, mas a gente vê que ela tem um vaso anômalo, um canal anômalo, levando sangue para dentro da veia cava. Então, esse sangue que deveria ser metabolizado está indo direto para a veia cava, indo para a circulação sistêmica. A gente consegue entender também que parte desse sangue vai chegar ali no fígado, vai ser metabolizado, mas parte dele está indo para a circulação. Então, no animal normal, o sangue vai chegar ali pela veia porta, vai passar pelos hepatócitos, vai chegar lá nas veias hepáticas e ir para a veia cava. Num animal conchante, com esse desvio, a gente vai ter a veia porta, parte do sangue vai chegar nos hepatócitos e ir para a veia cava, mas parte desse sangue está indo direto lá para a circulação sistêmica, direto lá para as veias hepáticas, direto para a veia cava. E é aí que a gente tem um problema, porque quando esse sangue é desviado, o que deveria ser metabolizado ali pelo fígado, está indo direto para a circulação. E o principal componente aqui no shunt que vai causar os sinais clínicos no paciente é a amônia. A amônia está indo direto para a circulação, está chegando no coração, está indo para o cérebro e esse animal vai começar a apresentar sinais de neurológicos. Por quê? Por encefalopatia hepática. Acredita-se que a encefalopatia hepática seja causada por esse acúmulo de amônia na circulação, tá? Qual que é a predisposição? A gente tem que entender que qualquer mamífero vai poder desenvolver o shunt, tá? Tanto gato, cachorro, qualquer mamífero pode desenvolver um shunt. Mas nós temos a predisposição, e a predisposição do shunt extrahepático, principalmente, são de cães de raça pequena, principalmente o Yorkshire. Por isso que eu coloquei em caixa alta. O Yorkshire é o principal animal que vai desenvolver o shunt. Depois do York, nós temos o Pug, e depois disso nós temos as outras raças pequenas e peludinhas, Maltês, Shih Tzu, Spitz, todos eles podem desenvolver o shunt, tá? Então, normalmente a gente vê o shunt em cães com menos de 2 anos de idade. Alguns trabalhos mostram que foi já diagnosticado cães com 5 anos de idade, mas é menos comum. Por quê? Porque na maioria das vezes eles morrem antes disso, quando não diagnosticado, quando não tratado corretamente. Então, chegou para você lá um cão com 1 ano e meio, 2 anos de idade, que está apresentando sinais neurológicos compatíveis com encefalopatia hepática, a primeira coisa que você tem que pensar é num shunt, num desvio porto-sistêmico, tá? Então, esses cães de raças pequenas vão desenvolver principalmente ali o shunt porto-sistêmico, um desvio porto-sistêmico congênito, extrahepático e único. E isso é bom, porque é mais fácil de ser tratado, tá? Menos comum, desvio porto-sistêmico intrahepático, e normalmente esse acontece em cães de raça grande, labrador, rottweiler, mas esse é menos comum, só que a gente tem que saber, chegou um cão de raça de porte grande com sinais de encefalopatia hepática, a gente tem que lembrar que existe sim ali o shunt intrahepático e que ele é mais comum em cães de raça de porte grande. Quais são os sinais clínicos do shunt? A primeira coisa que esse animal vai apresentar são sinais neurológicos. Por quê? Porque ele está com muita amônia ali no encéfalo dele. A amônia está ultrapassando a barreira hematocefálica, está causando sinais neurológicos nesse paciente. É um animal que vai ter andar compulsivo. Coloquei aqui uma imagem de um head pressing, de um animal pressionando a cabeça dele contra a parede. É um animal que vai estar letárgico, ele pode apresentar convulsão e até entrar em coma. E normalmente, apesar de alguns estudos mostrarem que não tem correlação, o que a gente vê na rotina é que normalmente esses animais vão apresentar sinal clínico logo após a alimentação. Acabou de se alimentar, começa a passar mal, apresentar sinais clínicos. Por quê? Porque ele vai estar com um pico de amônia muito alto na circulação. Outros sinais clínicos: êmese, diarreia e o crescimento deficiente. Por quê? Porque o fígado não está conseguindo metabolizar, não está conseguindo mandar nutrientes para as células do corpo de forma adequada para elas se desenvolverem. Então é um animal que vai ter um crescimento deficiente, tá? Poliúria, polidipsia. Por quê? Poliúria, justamente por conta da amônia. A amônia está passando lá pelo glomérulo, está sendo excretado na urina. A amônia, ela vai atrair a água, então vai ter maior
excreção de água, esse animal vai urinar muito mais. Ele vai ter uma polidipsia compensatória, porque quando ele está tendo ali a poliúria, o próprio organismo dele vai fazer com que ele sinta mais sede para repor a quantidade de água que está sendo perdida. É um animal que pode apresentar hematura, tanto pela passagem da amônia nesse rim desse paciente, quanto pela formação de biurato, de cálculos de amônia. Quando eu for falar de diagnóstico, eu vou falar sobre o cálculo. A gente faz análise desse cálculo porque os pacientes com shunt desenvolvem cálculos de amônia. Então, falando sobre o diagnóstico. O diagnóstico é um animal que vai ter a ALT e fosfatase alcalina levemente alterada, aumentado ou normal. Então, para a gente não vai ser muito útil mensuração de ALT, fosfatase alcalina, porque vai estar basicamente normal ou levemente aumentado. Não vai ser aquele aumento tão significativo como a gente vê em outras doenças hepáticas. Tá? Ureia. A ureia ela pode estar normal ou diminuída. Isso vai depender do quê? Da quantidade de sangue, da quantidade de aminoácidos que esse fígado está recebendo. Quantidade de amônia que ele está recebendo. Se eu tenho um desvio que está fazendo com que apenas 10% desse sangue vá para a circulação, a minha amônia pode estar normal, a minha ureia, desculpa. Ou se eu tenho um desvio muito maior, eu posso ter a amônia baixa, a ureia baixa. Então, a ureia ela pode estar normal ou diminuída. A albumina, a mesma coisa. A albumina vai depender do tanto de sangue que está sendo desviado nessa circulação. Fator de coagulação. Fator de coagulação pode estar normal ou diminuído também. Toda a função hepática, num geral, assim pensando, ela pode estar normal ou diminuída. E isso vai depender justamente do sangue que está chegando para ser metabolizado ali no fígado desse paciente. Se eu tenho um shunt que está desviando a maior parte do sangue, eu vou ter uma diminuição de toda a função hepática. E os eletrólitos? Os eletrólitos vão estar diminuídos por quê? Esse animal está apresentando perdas, poliúria, é um animal que está vomitando, é um animal que tem diarreia, ele está tendo perdas e logo ele tem diminuição de eletrólitos na circulação. Ultrassom simples. O ultrassom ele não vai ajudar a gente a fechar diagnóstico de shunt, porém a gente consegue ver algumas alterações que vão ajudar a gente a encaminhar esse paciente de forma mais adequada. Por exemplo, eu tenho um fígado que está recebendo pouco sangue, então se esse fígado não está recebendo a quantidade adequada de sangue para que ele se desenvolva, a gente vai ter um fígado menor. A gente pode ter uma microhepatia. No ultrassom, a gente consegue medir o tamanho desse fígado e dizer se esse fígado está normal ou está com tamanho reduzido. No ultrassom, eu também consigo ver a formação de cálculos lá na vesícula urinária desse paciente, eu consigo ver os cálculos. Posso pegar esse cálculo, mandar para análise e vai ser um cálculo de amônia, biurato de amônia. Por quê? Porque esse animal tem muita amônia na circulação. Então, o ultrassom ele vai ajudar, mas ele não é específico para fechar diagnóstico de desvio. Agora a gente vai falar de exames mais específicos. A gente vai fazer mensuração de ácidos biliares pré e pós-prandial. Para quem viu a aula sobre exames para avaliação hepática, vai entender um pouco melhor, mas eu vou falar novamente aqui sobre como funcionam os ácidos biliares. O ácido biliar, ele vive num ciclo enterohepático. Por quê? Ele vai sair do fígado, vai para a vesícula biliar vai ser depositado lá no intestino, vai fazer emulsificação de gordura, vai ser reabsorvido pelo intestino, vai voltar lá para o fígado e vai fazer todo esse ciclo novamente. Ele fica num ciclo infinito entre fígado e intestino. Quando eu tenho um desvio, esses ácidos biliares vão direto para a circulação. Então, quando eu mensuro ácidos biliares, eu vou ter eles aumentados na minha circulação justamente por conta desse desvio. A amônia. Quando eu falei de exames para avaliação hepática, eu falei sobre a amônia. Eu falei que a amônia ela vai ser mensurada quando a gente suspeita de encefalopatia hepática, que é o que acontece aqui no shunt. Então, quando eu mensurar a amônia vai estar aumentada na circulação desse paciente. Ácidos biliares e amônia me fazem pensar em shunt, em desvio, em aumento de amônia na minha circulação e de ácidos biliares por conta de uma encefalopatia hepática, por conta ali de um desvio porte sistêmico. Somente o shunt vai causar o aumento de amônia na circulação? Não, mas
o aumento de amônia na circulação é compatível com esse desvio. Ultrassom com Doppler. Eu falei que o ultrassom comum que a gente utiliza na rotina não é tão específico. Já o ultrassom com Doppler, sim, ele tem uma especificidade de 70%. Então, o ultrassom com Doppler fecha diagnóstico? Fecha, mas eu preciso de outros exames. Por quê? Porque 30% desses meus pacientes não vão ser diagnosticados ali no ultrassom com Doppler. Então, eu vou precisar de outros exames. E mesmo que o ultrassom com Doppler fale, esse animal tem shunt, a gente vai fazer outros exames para confirmar, porque existem trabalhos mostrando que diagnósticos errados, que quando você manda lá para tomografia contrastada, ela mostra que esse animal não tinha shunt, foi um diagnóstico errado. A gente tem que lembrar que o ultrassom, ele depende de um profissional e vai depender também do quê? Da experiência desse profissional. O que a gente consegue ver no ultrassom com Doppler? A gente consegue ver a presença ali de um vaso anômalo, a gente consegue saber se esse vaso é intra ou extra-hepático, consegue sugerir a localização desse vaso, o tamanho desse vaso. Então, o ultrassom com Doppler é muito útil para diagnóstico de shunt. Tomografia contrastada é o que vai fechar meu diagnóstico, é o que vai me auxiliar para mandar esse paciente para uma cirurgia ou não. Na tomografia contrastada, eu consigo ver o vaso, eu tenho maior precisão de tamanho do vaso, precisão do local do vaso, se é um vaso só, se são mais vasos. Então, a tomografia ela vai ser muito útil para fechar diagnóstico e levar esse paciente para o tratamento cirúrgico. A angiografia. A angiografia ela só vai ser utilizada, só vai ser útil quando esse shunt for intrahepático. E ela também vai auxiliar para quando a gente for fazer a correção cirúrgica por cateterismo. Então a angiografia ela é menos utilizada porque, como eu falei lá anteriormente, o shunt intrahepático é menos comum. Tratamento. A base do tratamento, o tratamento de shunt vai ser a correção cirúrgica. Mas antes de eu mandar esse paciente para um centro cirúrgico, eu tenho que estabilizar ele. Eu tenho que fazer com que esse animal comece a produzir fatores de coagulação. A gente vai fazer esse paciente voltar a produzir albumina. Quando esse paciente estiver estável, eu mando ele para a cirurgia. Como que vai ser o tratamento clínico? Lembra que eu falei que o shunt, a encefalopatia hepática, os sinais clínicos são causados pela hiperamonemia, pelo aumento de amônia na circulação? Então eu tenho que diminuir a amônia. Como que eu diminuo a amônia? Eu vou dar uma dieta hipoproteica, eu vou dar menos substrato para a formação de amônia. Outra coisa que eu vou fazer, lactulose. Porque a lactulose, a amônia, ela é produzida pelas bactérias intestinais através dos aminoácidos. A lactulose vai fazer eu selecionar bactérias. Eu vou deixar bactérias boas no meu intestino e eu vou diminuir a competição por amônia. Eu vou fazer com que a amônia seja menos absorvida e excretada com mais facilidade nas fezes desse paciente. O antibiótico. Antibiótico, eu só vou entrar com antibiótico quando a minha terapia nutricional não for suficiente, não estiver me dando bons resultados. Aí eu entro com antibiótico, por quê? Porque eu vou acabar lá com aquelas bactérias intestinais que produzem amônia. Aí eu entro com a terapia com antibiótico. Só entro com antibiótico quando a terapia nutricional não for o suficiente. Estabilizei meu paciente, mando ele pro cirurgião. Aí o cirurgião vai fazer a cirurgia lá para correção desse vaso anômalo. Temos diversos tipos de tratamento cirúrgico, mas os mais utilizados são o anel ameroide e a fita de celofane. E dentre eles, o anel ameroide é o melhor. Deve ser o instituído ali. Aí vai depender do cirurgião, da prática, da técnica, e depende dele. Isso não é com a gente da clínica. Então vamos lá. Qual que é o objetivo da correção? A gente vai fazer a constrição gradual desse vaso anômalo. Por que gradual? Eu não posso chegar lá e interromper esse vaso de uma vez. Lembra que 80% do sangue que chega no fígado é da veia porta? Se eu interrompo esse vaso que estava fazendo ligação com...
circulação sistêmica, e eu faço esses 80% do sangue direto lá para o fígado, eu tenho um fígado que estava recebendo pouco sangue, que estava com tamanho diminuído, e do nada chega lá um monte de sangue para ele, esse fígado vai morrer, ele vai entrar em falência hepática, o animal vai morrer durante a cirurgia. Então, eu faço a constrição gradual desse vaso, para que o fígado vá se adaptando a essa nova pressão sanguínea. E qual é o melhor para fazer essa constrição gradual? O anel de ameroide. O ameroide, como que ele funciona? Vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Aqui temos um ameroide, dentro dele tem a caseína desidratada. Quando essa caseína está em contato com o líquido abdominal, ela começa a reidratar, ela começa a inchar, e aí ela vai fazendo a oclusão desse vaso aos poucos. Então, o anel ameroide, ele vai demorar cerca de 15 dias a 3 meses para fazer a oclusão total desse vaso. Então, vai ser uma constrição gradual. Quais são os cuidados que o cirurgião tem que ter durante o processo cirúrgico? Antes dele entrar na cirurgia, ele tem que ter, no mínimo, 3 tamanhos diferentes de ameroides. Por quê? Que aí ele vai escolher ali qual é o melhor tamanho para esse paciente. É indicado que o anel que vai ser escolhido oclua cerca de 25% do vaso no momento de sua colocação. Então, ele vai ocluir só 25% e os outros 75% vai ser ocluído num período de 15 dias a 3 meses. Então, ele tem que ter ali pelo menos 3 tamanhos diferentes para ele escolher o melhor para aquele paciente. Cuidados pós-cirúrgico. A gente tem que manter o tratamento clínico por no mínimo 60 dias após a cirurgia. Por quê? Porque o anel, vocês viram que o anel demora pelo menos 3 meses, ali de 15 a 3 meses para fazer a oclusão total. Então, durante 60 dias, pelo menos, você vai fazer tratamento clínico, manter dieta hipoproteica, fazer lactulose. E depois de 60 dias a gente repete os exames para ver como está a função hepática desse paciente. Se tiver tudo normalizado, aí a gente faz a troca da dieta e volta para uma dieta de filhote, se ele for um filhote ainda, ou uma dieta adequada, aí vai depender da clínica desse paciente, tá? Quais são problemas, intercorrências ali pós-cirúrgica? Alguns animais não vão se adaptar a essa nova pressão. Aí o que acontece? O organismo não se adapta e o organismo vai lá e começa a criar novos vasos anômalos. E aí a gente tem um shunt adquirido. O shunt adquirido não é corrigido cirurgicamente. E aí o que vai acontecer? Esse animal vai desenvolver novamente encefalopatia hepática por conta de um desvio que foi adquirido pós-cirúrgico porque o animal não se adaptou. São todos que acontece isso? Não, mas alguns acontecem e você tem que deixar o tutor ciente disso, porque senão depois ele pode até te processar por conta disso, tá? Alguns vasos são tão grandes que mesmo com a colocação do anel não tem uma oclusão total desse vaso anômalo. Então ele pode ainda ter uma parte desse sangue indo para dentro da circulação sistêmica e chegando lá no cérebro ele apresentar alguns sinais ainda, tá? Então a gente vai ter uns sinais mais brandos, mas vai apresentar sinais ainda de encefalopatia hepática porque não teve a oclusão total desse vaso. O que a gente faz com esses pacientes que formaram um shunt adquirido, que só teve uma oclusão parcial? Continua com tratamento clínico para o resto da vida desse paciente. É um paciente que não vai ter uma sobrevida tão boa, mas que dá para a gente manter uma qualidade de vida para ele enquanto ele conseguir, enquanto for compatível com a vida dele, a gente consegue manter um tratamento clínico para esse paciente. Então, para finalizar, você curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente vai agora para uma próxima aula.